Olá, eu sou o Rafael Garrido. Eu sou Hipojcan Ícaro. Nós somos do coletivo Circo no Ato e nessa videoaula de hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre elaboração de projetos culturais, sobre como a gente pensa o desenvolvimento de projetos e como a gente trabalha a partir da produção e da realização de projetos dentro da companhia. Para mim, existem muitas discussões que poderiam girar em torno desse tema, porque a gente poderia, inclusive, entrar no assunto de falar um pouco sobre como a produção cultural se organiza e realiza a partir de projetos culturais, mas eu acho que isso é uma discussão muito ampla, então eu vou falar um pouco a partir das perspectivas e do panorama que a própria cena cultural já nos apresenta e que a gente, na verdade, acaba tendo que se adequar e se inserir dentro daquilo, Para mim, antes de qualquer coisa, para mim não, para nós, antes de qualquer coisa, falar em pensar projeto cultural, eu acho que a gente está falando sobre sonhar. Eu acho que, assim, pensar o projeto no primeiro momento é sonhar, pensar é querer realizar e concretizar coisas, Então, eu acho que tudo começa um pouco por aí. E eu acho que na nossa história da companhia sempre fez muito sentido pensar os projetos, porque a gente se encontrou muito enquanto companhia, principalmente no nosso início, por essa gana e esse desejo de sonhar juntos e de projetar coisas. O Circo no Ato sempre foi um coletivo de pessoas com muito desejo de fazer, muito desejo de realizar, e com pessoas que tinham muitos sonhos e muitos desejos de fazer coisas diferentes, para caminhos diferentes. Então isso foi muito natural na nossa história, assim. Eu acho que também soma o fato de que nós somos um coletivo muito grande, O Circo no Ato começou com 12 pessoas, e são pessoas que vêm de origens diferentes e que têm bagagens diferentes, assim, No Circo no Ato tinha gente de São Paulo, tinha pessoas de todas as áreas do Rio de Janeiro, assim, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, tinha gente da Baixada Fluminense, tinha gente do interior, de Minas Gerais, então, assim, tinha pessoas de muitos lugares. Então, uma coisa que unia muito a gente era esse olhar para a cidade. Então, eram pessoas muito múltiplas, que uma coisa que unia muito a gente, enquanto artistas, assim, era uma visão de cidade bastante descentralizada, assim, porque a grande maioria dos componentes da companhia eram pessoas da periferia do Rio de Janeiro. Então a gente tinha esse desejo de construir uma arte que fugisse dos lugares mais comuns, assim, de ocupação da cidade, eu digo. Então eu acho que isso foi uma coisa que uniu muito a gente e que potencializou muito, principalmente nesse início, o nosso desejo de pensar projetos e de querer realizar outros tipos de ação artísticas. A gente desde do início, assim, desde muito cedo na companhia, a gente começou já a escrever para edital, e a gente foi contemplado em alguns editais logo bem no inicinho. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais nisso mais na frente. Eu queria falar um pouco, assim, sobre esse passo anterior ao projeto em si, A gente pensa o projeto, a gente quer realizar um projeto. Então eu acho que o primeiro passo disso é a gente fazer um planejamento muito bem feito do que é isso que a gente quer realizar, Eu acho que tudo começa com um sonho, o desejo de realizar alguma coisa que a gente acredita e que a gente quer ver acontecendo. E a partir dali a gente tem que tentar fazer um planejamento mais realista possível da concretização daquele sonho, Pensando, fazendo aí um meio termo entre o que a gente quer realizar e o que a gente acha que é possível fazer. Antes da gente começar, na companhia, antes da gente começar a desenvolver projeto, a gente viveu um processo nosso, assim, de construção do grupo, de trabalho mesmo, assim, A gente passou por algumas circulações, a gente circulou por um período de tempo na cidade do Rio de Janeiro mesmo, passando por várias comunidades do Rio de Janeiro, que foi um projeto que a gente fez com o apoio da FASE, é uma organização aqui do Rio que ela, antes da gente começar a tentar escrever e realizar projetos, a gente teve a oportunidade de fazer uma circulação aqui na cidade do Rio de Janeiro, que foi um projeto que a gente realizou com o apoio da FASE, que é uma instituição aqui do Rio de Janeiro que dá consultoria
para companhias novas, para grupos novos de pessoas jovens. E a gente teve a oportunidade de fazer essa circulação com eles por várias comunidades aqui do Rio de Janeiro, que foi uma primeira experiência super legal para a gente. Logo depois, a gente também foi contratado para trabalhar em um projeto que era uma parceria do Circo Crescer e Viver com a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, que se chamava Circo Volante, e era uma lona itinerante que circulava pelo interior do estado. A gente ficou quase um ano trabalhando nesse projeto. E esses processos também, ter vivido esses processos, para a gente foi super importante também, porque foi a partir dessa vivência que a gente começou a se entender um pouco melhor enquanto companhia e enquanto produtores culturais, e que a gente começou a partir disso também a ir desenvolvendo um discurso de quem somos nós enquanto realizadores, né? Quem somos nós, quais são nossos valores, o que a gente acredita. E isso, principalmente no início, foi super importante para nortear as primeiras escritas de projetos que a gente fez. Que foi isso, primeiro ter um entendimento muito claro de quem somos nós, o que a gente quer realizar, né? Quem somos nós enquanto realizadores. É um segundo ponto que a gente levava muito em consideração quando a gente começou a escrever o projeto, que a gente sabia que seria mais difícil, porque é sempre mais difícil, né, quando você é uma companhia nova, que ainda não foi contemplada. Então a gente tentava também sempre olhar para o projeto e conseguir entender uma forma de que o projeto fosse um pouco para além do edital. A gente tentava sempre deixar um pouco claro que ou que a gente tentaria realizar esse projeto de qualquer maneira, mesmo sem o incentivo do edital, ou que o projeto teria uma vida após a realização do edital, que não seria um projeto que ia se encerrar ali numa ação artística para cumprir com o edital, mas que estava dentro de uma história, de um realizar de ações já da companhia, que na verdade aquilo ali estava somando e que seria uma coisa que teria continuidade. Isso para a gente sempre foi muito importante, porque é uma forma também, né, já que a gente é um realizador novo, que a gente ainda não tem o nosso currículo para comprovar a nossa capacidade de realização, então da gente conseguir estruturar um projeto bem feito para que a gente comprove para o contratante a nossa capacidade de realizar aquele projeto a partir do próprio planejamento dele. Outro aspecto que eu acho bastante importante também quando a gente pensa a elaboração do projeto é a gente olhar para o contexto do edital no qual a gente quer escrever o projeto, né? A gente tem editais oferecidos pela iniciativa pública e editais da iniciativa privada. Para a gente, no Circo no Ato, quando a gente se inscreve em edital da iniciativa pública, é um edital, né, que ele é realizado com dinheiro público. Então, para a gente, isso sempre representou também um pouco uma certa responsabilidade social em cima daquilo que a gente está propondo por edital. Então, a gente sempre teve o cuidado de pensar os nossos projetos de uma forma que os benefícios do projeto não sejam só para a companhia, não seja, né, só realizar alguma atividade para a companhia, mas que tragam outros benefícios também para a sociedade, para a cena cultural. A gente sempre tentou realizar projetos que incentivavam a descentralização da cultura no nosso estado. A gente sempre achou isso importante. E também a gente sempre procurou incentivar outros agentes culturais do nosso estado, através dos nossos projetos, fazendo parcerias, trocas e outras possibilidades assim. Isso para a gente sempre foi muito importante em editais da iniciativa pública. Principalmente também no início, né, para que a gente possa entrar e para o nosso projeto ser escolhido e ser contemplado. Em relação à iniciativa privada, é sempre muito importante você também fazer uma mínima pesquisa sobre aquela empresa na qual você vai inscrever o seu projeto, né? Você tem que entender como essa empresa aborda, né, sua identidade, sua marca, qual é o posicionamento daquela empresa, né, que tipos de projeto ela em geral patrocina. Isso também é algo super importante da gente olhar para a gente poder entender se o nosso projeto dialoga com isso tudo, né? Porque quando uma empresa privada ela quer patrocinar um projeto cultural, ela precisa se identificar enquanto marca com aquele projeto, né? Então é muito importante a gente fazer essa pesquisa, a gente saber muito bem que projeto a gente está escrevendo em que edital, né? Tanto na iniciativa pública quanto na privada, é sempre importante a gente também ler com bastante atenção o edital em si que a gente está se inscrevendo, porque cada edital ele sempre sai com uma prerrogativa um pouco diferente, por mais que o formato dele seja sempre o mesmo, mas ele vai sair com um foco determinado, ele vai ter alguma particularidade ali nele que você também tem que olhar para aquilo e você também tem que adequar o seu projeto dentro daquilo.
ou buscar um edital que dialogue melhor com o seu projeto, né? Mas é muito importante a gente entender o contexto de onde a gente está escrevendo o nosso projeto, porque isso vai determinar completamente a gente ser ou não selecionado. Eu acho que tem muito mais coisas a dizer sobre isso, acho que não cabe nem no espaço de uma aula, assim, poderia ser um papo para uma tarde inteira. Mas eu vou tentar fechar um pouco a questão e vou falar sobre, né, 3 características também, 3 aspectos bastante fundamentais também da escrita do projeto, que são o plano de comunicação,